Bem-vindos a mais um Direito a Falar, um programa produzido em parceria pelo ETV e pela revista Advocados. O Ministério Público, na semana passada, pediu o arresto preventivo dos bens da Rio Forte e de vários elementos da família Espírito Santo. Para nos ajudar a analisar este tema tão polémico e atual, é nosso convidado o advogado António Jaime Martins, sócio fundador da AT-MJ Advogados e também presidente do Conselho Distrital da Ordem dos Advogados de Lisboa. Muito boa noite. Boa noite. Bem-vindo ao Direito a Falar. Muito obrigado. E antes de mais, gostava de lhe perguntar, isto tendo em conta que o senhor trabalha nesta área das reestruturações de empresas e de insolvências, é uma das áreas onde o seu escritório, segundo sei, opera. O que é um arresto preventivo? Muito bem. Deixe-me dizer só o seguinte, eu não vou falar de casos concretos, portanto, aquilo que me pronunciar é sobre a questão jurídica em geral. Um arresto preventivo, o arresto em questão pode ser decretado num processo crime ou num processo cível. O Instituto em si é um Instituto antigo, é um Instituto cível, é uma figura utilizada pelo credor quando se sente ameaçado no seu crédito de não conseguir recuperá-lo, pode recorrer ao tribunal, recorrendo a uma providência cautelar, no sentido de determinados bens serem congelados. No fundo, a figura até é um pouco importada, este congelamento é importado do direito anglo-saxónico. O bem é congelado para ficar afeto ao pagamento de determinada dívida, se vier a confirmar que essa dívida existe. E há um prazo. Certo, há um prazo. O que o credor faz é, vislumbrando-se algum receio de perda daquela garantia patrimonial, que é a única que ele tem, imaginemos que é a única, porque se não for a única, pode até o arresto não vir a ser decretado se existir um conjunto de bens mais do que suficiente para responder por determinada dívida, o arresto pode não ser decretado. E, portanto, existindo o justo receio de perda de uma garantia patrimonial ou de ver diminuído o montante e o valor das garantias patrimoniais que servem para pagar aquela dívida, um credor pode pedir a um tribunal que decrete uma espécie de um congelamento daqueles bens. E depois, portanto, ele vai ter que dizer nesse mesmo processo: eu tenho este crédito, vai ter que fazer uma prova sumária da existência desse crédito e depois vai pedir que aquele bem específico fique afeto ao pagamento daquele crédito. Depois haverá uma ação definitiva, não é? Em que é julgada a existência do crédito ou não, e sendo julgada a existência do crédito, confirmada a existência do crédito, depois o bem que foi arrestado, que foi congelado, é depois, em sede de execução, convertido em penhora. E, portanto, é feito exatamente. E o produto a venda segue-se os termos normais da execução. E que garantias é que a lei oferece ao devedor, neste caso? Pode impugnar o arresto preventivo, por exemplo, no âmbito de um processo criminal, por exemplo? É claro que sim. Aliás, no processo criminal, nesse aspecto, salvo erro, remete para o processo civil e, portanto, o que vai com certeza, há a possibilidade, não quer dizer que haja, neste caso concreto, não faço ideia, isso dependerá da opção dos colegas que estiverem incumbidos, estiverem mandatados, e eu não me vou pronunciar sobre o caso em concreto, mas em termos genéricos, há obviamente a possibilidade de alguém que é, no seu património, objeto de um arresto, uma medida cautelar e preventiva deste género, de reagir a um prazo de oposição que permite arrolar prova, portanto, ser tomados em conta outros elementos de prova que não foram tidos para o juiz decretar o arresto, porque, repare, o arresto é uma providência cautelar especial na medida também em que ele é decretado sem ouvir a parte contrária. Portanto, o devedor não é ouvido. Portanto, é feita uma prova indiciária do crédito. Neste caso foi o Ministério Público, que é a representação do Estado português que é feita uma prova indiciária da existência do crédito e é pedido o congelamento dos bens. Mas que bens é que podem ser arrestados? Depois, o que se passa é que há então um prazo de oposição. Ou de oposição ou de recurso, sendo que, mesmo havendo oposição, depois ainda pode haver recurso do julgamento dessa oposição. E, portanto, se, por exemplo, se entender que o arresto é decretado um conjunto de bens de valor muito superior àquele que pode ser o crédito que vier a ser reconhecido nos autos principais, portanto, pode haver uma redução do valor desse arresto. Ou pode até acontecer que
não exista justo receio de perda da garantia patrimonial, por exemplo. E aí o arresto fica sem efeito. Seria levantado. Não é? Mas que bens, por exemplo, bens hipotecados não podem ser arrestados? Repare, todos os bens podem, os bens podem ser arrestados. Depois há a questão de resolver o problema com os terceiros. Não é? Inclusive há a possibilidade de ser decretado um arresto de um bem vendido já a um terceiro. Desde que nesse arresto, e aqui o processo de crime seguirá, enfim, os termos do processo civil, desde que se faça prova, ou que já se impugnou essa transmissão, uma impugnação pauliana, por exemplo, ou que, portanto, já se impugnou essa transmissão a terceiro, e, portanto, faz essa invocação, ou então alegando, desde logo, os motivos que podem depois servir de fundamento a essa impugnação. Portanto, exemplo, um bem mesmo alienado a um terceiro. Por exemplo, suspeitas de ocultação de património, por exemplo, em que haja um negócio supostamente fraudulento. É uma situação dessas. Aí há uma, enfim, envolvendo sociedades comerciais, pode ser o caso em abstrato, não é? Pode haver uma espécie de uma desconsideração da personalidade jurídica das sociedades e não sei se, não faço ideia se é o caso, não desconheço ainda, também não o iria comentar, em que o Ministério Público proponha a desconsideração da personalidade jurídica de sociedades e, portanto, entenda que aquilo são bens pertencentes a outras sociedades, a outras pessoas. Portanto, pode acontecer também relativamente ao terceiro que adquire o bem, também ser objeto desse arresto. Portanto, a resposta, aquilo que me estava a dizer é, sim, independentemente da situação jurídica do bem, pode, inclusive, um bem na esfera jurídica de um terceiro ser objeto de arresto. E depois vai-se ver se existe razão para que esse arresto subsista e, em caso, inclusive, dele ser injusto, depois o requerente, isto, enfim, enquanto partes cíveis será assim, no caso do Estado, a situação será tratada de outra maneira, mas se um requerente de um arresto sabe que não há fundamento para ele ser decretado e consegue o Tribunal do Decreto, depois pode ser responsabilizado pelos danos que venha a provocar ao requerido, não é? Pois é isso que eu lhe ia perguntar, é que o arresto pode ter um impacto muito negativo no valor de um ativo, por exemplo. O juiz tem isso em conta quando avalia, por exemplo, o pedido de impugnação do arresto? Repare, pode ter... de contestação, aliás. Pode ter um impacto grande no valor do ativo, pode ter um impacto grande na gestão corrente do requerido se não existiam fundamentos para decretar o arresto ou se ele é decretado numa extensão muito superior, portanto, em bens de montante muito superior àqueles que seriam necessários para salvaguarda da dívida, sendo certo que, num processo de crime, e mais uma vez falando em abstrato, num processo de crime, o Ministério Público, enfim, poderá-se colocar a legitimidade aqui do Ministério Público. O Ministério Público está seguramente a representar o Estado, portanto, o Estado enquanto lesado, não é? Enquanto possível lesado, mas a questão é aqui de legitimidade relativamente aos outros lesados particulares. Não é? Se assiste ao Ministério Público... E que podem ser prejudicados pelo arresto. Eu estava aqui a ver até na perspectiva da própria legitimidade do Ministério Público poder requerer um arresto para salvaguarda de créditos de lesados. De lesados que venham a verificar, por uma razão muito simples, é porque os lesados têm o dever de intervir no processo, não é? Sim. Eles têm o dever de deduzir os seus pedidos de indemnização civil nos processos de crime e, portanto, há uma salvaguarda que é do seu próprio direito, que é atribuída ao próprio lesado e, portanto, aqui o Ministério Público, enfim, poder-se-á colocar aqui a questão da legitimidade para salvaguarda dos interesses dos lesados, embora os crimes possam ser públicos, mas poderá colocar-se aqui a questão da legitimidade e da extensão, não é? Da extensão do arresto, não é? Dos bens abrangidos. E nos casos em que, neste caso, eu recordo que há aqui duas jurisdições quase em confronto, que é o Luxemburgo, que é onde é sediado o Espírito Santo, e Portugal, que decretou este arresto. Sim. Como é que se entendem os dois sistemas judiciais? Quem é que pode, de facto, arrestar os bens? É Portugal ou é o Luxemburgo, neste caso, em outros casos semelhantes? Vamos lá ver, aqui eu diria que isso pode ser resolvido por um princípio de direito internacional. Direito internacional privado, que diz assim, portanto, os conflitos entre jurisdições em que esteja em causa uma decisão que afete um bem imóvel,
o juiz competente para julgar a decisão é o juiz nacional da situação do bem, é o chamado Fórum Lex Rei Citae, não é? E, portanto, será Portugal. Dificilmente uma decisão proferida noutro país da União Europeia ou não, que seja proferida contra uma decisão de um juiz nacional, poderá ser executada em território nacional se os bens cá estão, como é evidente, não é? E, portanto, o que diz esse princípio de direito internacional é que, havendo efetivamente conflitos que envolvam aqueles bens, eles devem ser resolvidos pelo juiz nacional da situação dos bens. Isto independentemente da empresa ser sediada no Luxemburgo ou nas independentemente Bahamas, do domicílio do Unidos, credor, do devedor, do réu, do autor, independentemente de tudo isso. Portanto, é isto que diz deste princípio de direito internacional, que eu penso que será ao abrigo desse princípio que o Estado português tentará vingar a prevalência da sua decisão, não é? Uhum. E estes casos, este caso e outros, não sei que não quero comentar o caso concreto, mas tem sido um tema também onde têm surgido acusações, suspeitas de violações do segredo de justiça, porque há muitas informações que se tornam públicas e que supostamente estariam sob investigação nos processos. É um problema que continua a fazer-se sentir em Portugal. Algum fim à vista ou pelo contrário, o segredo de justiça já não faz sentido? É um problema que eu vejo com grande preocupação e que se tem adensado nos últimos tempos, porque efetivamente existe uma grande apetência dos meios de comunicação social, seja escrita, seja as televisões, para o divulgarem informações ou, enfim, situações que são conhecidas, que nem sequer estão são conhecidas nos processos, nós depois, quer dizer, também não temos a certeza de onde é que elas virão, porque, vamos lá ver, e aqui temos que estabelecer uma diferença. O segredo de justiça não abrange a realidade. Não é? O segredo de justiça abrange o que está no processo. Portanto, o que está no processo é que é objeto de segredo de justiça. E, desde há algum tempo a esta parte, que o segredo de justiça já não é a regra. E, portanto, ele é decretado porque entende um magistrado que ele é necessário para salvaguardar a investigação que está em curso, ou é necessário para salvaguardar os interesses de algum sujeito processual. Mas geralmente é decretado nos casos em que existe interesse público. Portanto, normalmente é decretado, vamos lá ver, nestes casos mediáticos que nós conhecemos, e sem estar a falar nenhum em concreto, ele é decretado para salvaguarda da investigação. E o que acontece, e o que tem acontecido, infelizmente, é que há um conjunto de informações que vão sendo libertadas para a comunicação social, que nós não sabemos exatamente se correspondem a informações que estão no processo, e digo-lhe com essa reserva, porque o segredo de justiça não abrange a realidade, abrange aquilo que está no processo. Dos documentos. Abrange os meios de prova, abrange a informação que está no processo, e, portanto, essa libertação da informação que está no processo, que está coberta por segredo de justiça e não se deve verificar. O que podemos verificar nos últimos tempos, é que, efetivamente, este libertar de informação está a pôr muito facilmente em causa o princípio da presunção de inocência e o princípio da defesa. E, portanto, há aqui um choque entre, por um lado, aquilo que deveria ser a informação ao cidadão e à comunidade em geral, que eu, enfim, entendo que até curial que exista. Mas tendo em conta que... Até curial que exista. Agora, uma coisa é essa informação que não pode ser dada de forma a pôr em causa a posição processual de cada um dos sujeitos processuais, designadamente melindrando a posição dos arguidos, por exemplo, pondo em causa o princípio da defesa ou pondo em causa a presunção de inocência. Portanto, tem que haver esse cuidado. A informação deve ser objetiva e deve ser de modo a que não ponha em causa o princípio da defesa. Agora, o que temos verificado é que há uma sistemática libertação de informações que nós suspeitamos que têm origem no processo e que é a informação que está no processo e que criam um clima exterior de condenação e de juízo por parte dos cidadãos. E que vivemos numa sociedade altamente mediatizada em que temos acesso à informação em tempo real, praticamente, através das redes sociais, da internet, num conjunto de plataformas imensas. Não seria preferível acabar com o segredo de justiça e dar às pessoas que estão a ser investigadas o direito a responderem?
Isso será difícil na medida em que existe, efetivamente, o desenvolvimento de um conjunto, uma investigação implica o desenvolvimento de um conjunto de procedimentos de obtenção de prova que, se não for salvaguardado pelo segredo de justiça, dificilmente poderá atingir os objetivos de recolha da prova pretendidos. Isso não acontece também porque há uma tendência para prender e depois investigar? Pronto, isso por um lado. A pergunta é provocatória. Isso por um lado. Por outro, tudo isto tem que ser devidamente temperado, porque, repare, ao libertar-se sistematicamente informações que nós suspeitamos que estão nos processos, e aquela versão é a versão de uma das partes, é a versão da investigação. Portanto, ainda não ouvimos, não estamos a ouvir, nem temos que ouvir, porque quem deve ouvir é o Tribunal. Mas não ouvimos a defesa, quer dizer, a comunicação social, quando divulga estas informações provenientes de um lado, de um sujeito processual, não está normalmente a ouvir outra parte. Muitas vezes não são completas e são parciais. E eu acho curioso que se diga que, e como sabe, nós advogados temos o dever de não contribuir para a discussão na praça pública de casos pendentes, e tentamos-lo fazer, não é? Tentamos-lo fazer. Mas a verdade é que, muitas das vezes, vemos que há esta libertação de informação que suspeitamos que vem dos processos, mas depois toda a gente ficará indignada se, por exemplo, o Presidente do Conselho Distrital permitir ao colega que divulgue uma parte da defesa para a defesa dos direitos e interesses legítimos do seu constituinte, que viu na praça pública serem libertados um conjunto de elementos que levantam suspeitas relativamente a uma conduta sua. E, portanto, eu tenho, algumas vezes, autorizado, sempre que entenda justificado, que um colega venha esclarecer a posição do seu constituinte, se isso for necessário, para a defesa dos seus direitos e interesses legítimos e dos seus ou não. No Conselho Distrital? Alguns. E são situações sempre que um colega me pede e que, efetivamente, eu verifico que há uma situação de lesão, que se não houver direito de resposta, é posto em causa o direito ou do próprio constituinte ou até, muitas vezes, do próprio advogado, aí eu, pois, naturalmente, autorizo esse direito de resposta. E repare, assim como o segredo de justiça não se apropria da realidade, mas sim dos factos processuais, era o que faltava que o segredo de justiça se apropriasse dos factos que constituem a defesa dos nossos constituintes. Porque o segredo de justiça não se apropria dos factos que constituem a defesa dos nossos constituintes. Uma coisa é os advogados estão impedidos de divulgar peças, e nós não podemos divulgar as peças que constituem a nossa defesa, a defesa do nosso constituinte. Outra coisa é serem divulgados factos que não são apropriáveis para o processo e que não estão abrangidos pelo segredo de justiça e que podem ser autorizados, a sua divulgação pode ser autorizada ao abrigo e a coberto de um direito de resposta legítimo. E agora voltando à questão provocatória, acha que em Portugal prende-se e só depois é que se investiga? Às vezes ficamos com essa impressão. Não é? Às vezes ficamos com essa impressão. Porque cria-se de facto a impressão que a investigação está em certos processos, ficamos com a sensação que a investigação é efetivamente muito embrionária e que se entende que a privação de liberdade é um meio que se utiliza para se obter determinadas provas que, dessa forma, podem ser obtidas de forma mais livre, mais rápida, mais eficaz, não é? E, portanto, que se acha que a liberdade de alguém é uma forma de obstaculizar a obtenção de determinados meios de prova. Mas, quer dizer, isso, se, por um lado, colhe na lei processual alguma legitimidade, quando levado ao exagero, cria, na opinião pública e na comunidade em geral, algum sentimento de insegurança. Aliás, eu penso que mesmo este conjunto de informações que todos os dias é libertado nos meios de comunicação social, cria sobre a máquina judiciária uma pressão de tal forma intensa que, repare, se a comunicação social liberta determinada informação sobre a situação, uma conduta de determinada pessoa, sem que haja a possibilidade daquela pessoa se defender, porque o fórum onde ela vai defender é o tribunal, quer dizer. E, portanto, quando o caso chega ao tribunal, exatamente, na opinião pública já está condenado. Se um tribunal de recurso
ou se mais à frente a pena que vai ser aplicada é leve, ou então há absolvição, ou então há um tribunal de recurso que altera uma medida de coação e liberta o arguido quando ele está em prisão preventiva, sendo criado este ambiente e porque a opinião pública só conhece uma das versões da história, obviamente que se está a criar um constrangimento, um autoconstrangimento à máquina judiciária, a máquina judiciária está-se a condicionar a ela própria para produzir um determinado efeito que não é o efeito que deve ser produzido. O efeito que deve ser produzido é que a justiça tem que ser imparcial e a justiça tem que levar o seu tempo, porque a justiça não é a justiça, enfim, do circo mediático, é a justiça dos juízes, dos senhores magistrados, dos senhores advogados, dos cidadãos que estão naquele fórum e que apresentam e que têm oportunidade de apresentar as suas provas. Todos, não são só uns, são todos. Muito obrigado por ter vindo aqui ao Direito a Falar, é sempre um prazer tê-lo cá. E o Direito a Falar regressa depois de um breve intervalo com um novo tema e um novo convidado.